O meu entrevistado de hoje é economista e bacharel em Direito. É professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo desde 1959 e edita a Revista de Economia Política desde 1981. Já foi ministro da Fazenda no governo Sarney e da Administração e de Ciência e Tecnologia no governo Fernando Henrique Cardoso. Boa noite, professor Bresser Pereira. Boa noite, Fernando. É satisfação ter o senhor aqui. Também. Como é que você enxerga? Você acha que o Lula foi vítima de um sentimento parecido com o sentimento que estremeceu as relações dos industriais com o Getúlio? O que acontece na cabeça do empresário brasileiro que ele vai se descolando de uma agenda que parecia uma retomada interessante num processo de emancipação do Estado brasileiro? Então, essa pergunta é importante. E veja, quando o PT surgiu em 1980, né, ele surgiu com um discurso muito radical. Era um discurso de revolução socialista, a ideia da socialismo e tal. E, embora o Lula nunca tenha sido um revolucionário, no meu entender, mas o discurso era esse, né? Um trabalhista que se tornou um social-democrata. O Lula é isso, mas eu estou dizendo que o discurso do PT foi um discurso mais à esquerda. Quer dizer, isso deixou a burguesia muito preocupada, isso durante todos os anos 80. Quer dizer, agora, quando chega, afinal, na véspera de ser eleito, né, isso agora já é em 2002, né, quer dizer, ele faz a carta aos brasileiros. E aí ele mostra, olha, aqui eu não estou aqui para fazer revolução nenhuma, eu sou aqui um social-democrata, eu quero administrar o capitalismo melhor que os capitalistas. Eu tenho um compromisso com o povo, eu não vou abrir esse compromisso, mas eu acho que dá perfeitamente para se atender aos trabalhadores e ao povo e, quer dizer, e manter naturalmente o sistema capitalista funcionando como está. Foi essa a mensagem e essa coisa, né, comprovou-se rapidamente quando depois de eleito, né, a política dele, ele cumpriu a palavra. Ele cumpriu a palavra, né, de forma que o governo, os 8 anos de governo dele foram um enorme sucesso. Né, um enorme sucesso econômico, porque o Brasil cresceu muito, beneficiado grandemente por esse forte aumento no preço das commodities. Foi um enorme sucesso também no plano internacional. A política internacional brasileira projetou o Brasil de maneira extraordinária. O Brasil virou realmente um parceiro dos grandes países, né, um intermediário na solução dos problemas daqui da América Latina. Uma beleza. Quer dizer, e ele termina com uma popularidade de 87%. Ou seja, a burguesia estava com o Lula também ali naquele momento. Sim. Estava, mas sabe como é, não é? O Lula nunca deixou de dizer, eu estou comprometido com os pobres. Isso ele não, quer dizer, ele fez muitas concessões, qualquer político tem que fazer compromissos. Ele fez compromissos, compromises, né? Mas sem abrir o seu compromisso básico com os pobres e os trabalhadores. Quer dizer, e aí veio o governo Dilma. E no governo Dilma veio uma crise econômica. E uma crise econômica que um pouco foi herança do Lula. Quer dizer, a taxa de câmbio tinha voltado a se apreciar fortemente, né? Quer dizer, apesar da compra de reservas cambiais no patamar de 400 bilhões de dólares. É porque o sucesso do Brasil era tão grande, né, que o Economist fez aquela famosa capa do Cristo Redentor voando, né, decolando, virando um foguete que decolava. Quer dizer, então o capital queria entrar aqui de tudo quanto é jeito, né? E você compra reserva para segurar um pouco, mas foi só isso que foi feito. Houve uma tentativa também de fazer algum controle de capitais, que o Guido Mantega fez, mas não deu, não foi suficiente. O fato é que a taxa de câmbio ficou altamente apreciada. Quer dizer, e o que aconteceu então é que as importações de manufaturados, a partir de 2011, invadiram o Brasil, né? Eles demoram sempre alguns anos, 3 anos em média, para você organizar a importação de manufaturados. É muito diferente da importação de commodities, que você resolve na hora, é só, né, fazer uma... Na bolsa, né? Na bolsa, exatamente. Mas o manufaturado é muito diferente. Quer dizer, e quando entrou tudo aquilo, né, a indústria brasileira entrou em crise. Quer dizer, a taxa de lucro da indústria baixou brutalmente, né? Agora, isso então criou um problema sério para os industriais. Eles, ainda em 2011, é curioso,
houve um esforço grande de uma aliança entre industriais e trabalhadores, quer dizer, em que a Fiesp participou. E houve uma grande reunião num lugar de eventos, que era uma fábrica na Moca. Eu fui lá, convidado, tinha quase 1.000 trabalhadores, né, e os empresários fazendo discurso. Né, foi curioso aquilo. Né? Claro. Mas ali foi, parece que o canto do cisne. Os estertores. Acabou a história, vamos dizer. Porque aí começou a Dilma a fazer também, tinha ficado muito popular a Dilma, porque ela demitiu uma porção de ministros corruptos lá no começo do governo dela, e então eu acho que ela ficou muito arrogante. É uma mulher honesta, correta, cheia de espírito público, mas não é política. Definitivamente, ela é o oposto do político. Né? E, resultado, ela começou a tomar medidas que incomodaram muito aí toda a burguesia, porque a burguesia não gosta de intervencionismo e de arrogância. Né? E sei lá o que aconteceu. Quer dizer, então a coisa. Aí tem as manifestações de 2013. E ninguém consegue entender inteiramente o que aconteceu ali. Em 2013. Mas você viveu isso, porque você era prefeito. Né? Começou, aliás, não é, com o raio do passe livre, né? Exatamente. Que era um grupo de esquerda fazendo. Mas o fato é que ali não é, houve uma coisa e aí começou o ódio. Quer dizer, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida no Brasil foi ódio. Nem nos anos 50, nunca, 60? Não, nos anos 60... Pré-golpe. No pré-golpe havia medo. Não é? Medo é uma coisa muito diferente de golpe. Não era ódio. Não, era medo. Era medo. Estavam preocupados e achando que podia ir para o comunismo, mas odiar quem? Odiar o João Goulart? Não dava para odiar o João Goulart. É um homem, sabe, que estava lá fazendo o que ele podia. Também tinha um compromisso com o povo, mas muito... até menor que o Lula. Né? Então, aqui não, isso aqui é uma coisa... O ódio é uma coisa que aparece raramente na política, porque o ódio é antipolítica. Né? O ódio é o que aconteceu com a Alemanha de Hitler. Né? Quer dizer, o povo alemão ficou com ódio, né? Devido à derrota que teve na Primeira Guerra Mundial, devido ao Tratado de Versalhes, que foi abusivo em relação a esse povo, e em consequência também da hiperinflação que irrompeu na Alemanha em 1922. Quer dizer, então estavam realmente... República de Weimar. Isso é a República de Weimar. Quer dizer, então e lá houve ódio, aqui houve ódio também. Né? E o ódio é antipolítico, o ódio suspende o raciocínio. Né? E o ódio, de repente, consubstanciou, no Lula e no PT. Né? Quer dizer, inclusive porque agora eles começaram a dizer, nós não queremos, quer dizer, quando viram que a Dilma tinha condições de ser reeleita, e acabou sendo reeleita, né, a coisa foi piorando. Né? E no dia seguinte da reeleição... A reeleição dela pareceu inaceitável para a oposição. Exatamente. Quer dizer, isso estava... Quer dizer, e o curioso nisso aqui é que, ao mesmo tempo, né, a crise do governo Dilma fez renascer o neoliberalismo no Brasil. O neoliberalismo no Brasil já tinha estado com o Fernando Henrique, mas era um neoliberalismo social. Na parte social ele cuidou bem, o Fernando Henrique. Ele cuidou mal foi na parte econômica, que ele realmente não estava muito interessado numa política nacional e desenvolvimentista. Não era isso. Mas agora, quando começa em janeiro de 2015, quer dizer, de repente nós descobrimos, toda a sociedade brasileira descobre, a Dilma inclusive descobriu naquele momento, eu acho, que o Brasil estava numa grande recessão, não se sabia durante a eleição disso, e que estava numa grande crise fiscal. Né? Uma parte da qual tinha sido responsabilidade do gasto excessivo que a Dilma fez e das desonerações que ela fez. Quer dizer, e aí então eu vi acontecer uma hegemonia ideológica neoliberal muito forte nas elites brasileiras. Então era ódio, mas neoliberalismo, que é uma coisa muito autoritária. Bom, só podia dar do Bolsonaro, né? Ódio, mas neoliberalismo é exatamente o que o governo Bolsonaro parece ser. Né? Quer dizer, na verdade, isso tudo criou, a meu ver, 3 coisas muito ruins. A primeira foi o impeachment. O impeachment foi um golpe do Temer, vice-presidente, que
percebeu que se ele fizesse um programa como ele fez, uma ponte para o futuro, absolutamente neoliberal, ele conseguiria o apoio dos neoliberais que estavam cheios de ódio e ele faria um impeachment e ele seria o presidente. Deu certo. O Moro fez exatamente a mesma coisa. Ele percebeu, ele e o Dallagnol viram que se eles atacassem o Lula, a Operação Lava Jato seria um sucesso enorme, né? E ele tinha um futuro brilhante na vida. Então atacaram o Lula firme e fortemente. Agora está provado que era uma estratégia política, né? E o Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa. Ele, que não tinha nada a ver com o neoliberalismo, chamou o Guedes, que esse sim é um neoliberal alucinado, né? E aí, quer dizer, aproveitando desse neoliberalismo e dessa situação de ódio da burguesia brasileira. Mas eu acho que isso está acabando. Quer dizer, eu estou convencido de que o desastre desses primeiros 10 meses do governo Bolsonaro, a desmoralização profunda, né, quer dizer, que está espalhada em toda a sociedade brasileira, né, e não é só na esquerda, em toda parte, né, é uma coisa assim, é o inominável que está no governo, é uma coisa, né, eu vi um rapaz dizendo que o que tinha no governo era um bando de palhaços que não faziam graça nenhuma, que não tinham graça nenhuma. Quer dizer, sabe, as pessoas perderam qualquer respeito por ele, porque ele não se dá o respeito. É verdade. Então eu acho que nós precisamos acabar com esse ódio, acabar com essa pendência, porque nós temos coisas para fazer, né? Eu fiz um artigo agora na Folha, que até traduzi para o inglês depois, que chama-se Depois do Pesadelo, né? E nesse artigo eu digo assim, eu pensei, não escrevi isso, mas eu pensei, ai que saudades que eu tenho do Fernando Henrique. Né? Não, porque eu aí eu vou explicar, mas pensou. E o que eu escrevi estava mais ou menos dizendo isso. Eu falei, olha, porque nós tínhamos, entre 1995 e 2012, 14, nós tínhamos uma alternância entre dois partidos, um partido de centro-esquerda, que era o PT, e um partido de centro-direita, que era o PSDB. Os dois tinham posições diferentes, desacordos. Eu que comecei, não mudei para o outro, porque eu pensava que o meu partido era social-democrata e não era, então era de direita. Mas, quer dizer, nós vivíamos num entendimento bastante razoável, né? Achávamos que o outro estava errado, o outro acha que eu errado, mas havia diálogo, havia debate. E respeito. E respeito, que é fundamental na política, é essencial para a democracia. Às vezes o jornalismo valoriza muito as rusgas, né? Mas, na verdade, existe um clima civilizado. Claro, exatamente. No país, né? Quer dizer, a democracia e a política é um combate de adversários. Né? Quer dizer, enquanto que quando você tem ódio, as pessoas viram inimigas, é guerra. Isso não leva à democracia, não leva a bom governo, não leva a nada. Né? Então, mas eu acho que esse quadro de ódio está desaparecendo, né? E eu acho que é preciso que tanto a centro-esquerda do PT e a centro-direita, né, do PSDB e do que for, né, agora tudo mudou um pouco, né, que esses comecem novamente a se entender e a conversar, né, e abandonar essa coisa alucinada aí. Eu quero agora, depois fizemos uma retrospectiva boa, né? Boa. Mas queria pensar com você, eu te leio desde muito jovem, né? Eu escrevi um livro sobre o colapso do socialismo. Eu li seu livro. E em parte você escreveu um livro pouco antes sobre a tecnoburocracia. Isso. Que era um texto já muito alinhado com o pensamento, o que se dizia à época sobre o que teria sido aquela experiência. Depois você escreveu, eu já aluno da FEA, né, eu topei com os teus textos sobre inflação inercial. Sim. Mais recentemente resgatei textos e livros teus. Aliás, estou lendo o último que você me deu generosamente. Estou terminando de ler sobre desenvolvimentismo. E eu queria me ater a esse teu último movimento de reflexão crítica sobre a história do Brasil, mas apontando o futuro. Você faz uma provocação nova, né? Você continua um jovem pensador, muito estimulante.
sobre os pressupostos macroeconômicos do desenvolvimento. Sim. Né? Que, na minha opinião, até onde eu sei, não tinha visto isso na literatura. Querendo dizer o seguinte, olha, é óbvio que desenvolvimentismo é microeconomia. Você tem que fazer a Petrobras, por maior que ela seja, é um experimento microeconômico. Claro. Né? Comparando com a política macroeconômica. E assim por diante. Mas existem pressupostos macroeconômicos, o que, na minha opinião, é uma novidade na literatura. E você fala que existem alguns equilíbrios que precisam ser mantidos para que um projeto de desenvolvimento possa ser frutífero no país, possa render o máximo, né, de bem-estar, de crescimento econômico. E, me corrija aí, mas você fala de 5, você chama de preços. São preços. Né, são preços de alguma maneira. Preços. Mas você fala de taxa de juros, você fala de salários, você fala de lucro, você fala de câmbio e você fala de inflação. Né? Você fala, ó, isso, o macroeconomista que está pensando no país, que está pensando no desenvolvimento, tem que cuidar dessas questões. Isso. E você sempre deixa claro, isso são pressupostos, isso não é o desenvolvimentismo. Porque o desenvolvimentismo é depois saber o que fazer a partir disso. Mas se não tiver equilíbrio fiscal, se não tiver uma série de pré-condições, eu vou ter desequilíbrios que vão jogar contra o projeto, pelo menos no médio e longo prazo. Então, para eu ter eu queria que você explorasse um pouco da onde saiu essa intuição, com quem você está dialogando. Você está dialogando com os velhos desenvolvimentistas, com os novos neoliberais. Como é que você se situa no debate econômico hoje no Brasil? Então, eu tenho um doutorado em economia na USP, mas eu sou fundamentalmente um autodidata. Eu nunca tive um curso regular, normal, de alto a baixo de economia. Quer dizer, a minha formação, digamos, entre os 20 anos e os 50, né, foi fundamentalmente no desenvolvimentismo, tendo Celso Furtado e Inácio Rangel aqui no Brasil como referência, Arthur Lewis, Albert Hirschman, mais amplamente. Prebisch também? Prebisch também, sem dúvida, fundamental. Quer dizer, agora, quando chega em 1980, arrebenta a crise da dívida externa e da alta inflação no Brasil. Aí eu vi, olha, não adianta ficar estudando esses desenvolvimentismos sem o Brasil primeiro resolver o problema da alta inflação e da crise da dívida externa. Então eu parei de ensinar, eu dava aula de desenvolvimento econômico e economia brasileira na GV. Parei com isso e comecei. Foi em função disso. Foi em função, para então, resolver. Já está lá atrás. Está lá atrás. Está lá atrás. E aí me pus a estudar. Eu sempre tinha estudado um pouco, já tinha estudado macroeconomia, tinha dado aula de macroeconomia também, mas só um pouco. A partir de 1980, eu não dou mais aula a não ser que seja de inflação e crise da dívida externa. Foi assim que eu fui ministro. Quando eu saí do ministério, isso foi em 87 que eu fui ministro da Fazenda, eu entrei em contato com os pós-keynesianos. Lá nos Estados Unidos participei, e aí passei a ter que é o grupo mais importante de economistas heterodoxos, né, desenvolvimentistas. Então eu passei a ter uma formação dupla, uma formação desenvolvimentista, que tem um pouco de Marx também, isso é muito importante nessa formação, e tem, portanto, uma visão da história, quer dizer, e uma visão keynesiana, né, macroeconômica. Quer dizer, aí quando eu saí pela segunda vez do governo, aí em 99, eu percebi que o Brasil estava há 20 anos semi-estagnado. O Brasil tinha crescido enormemente até 1980, e desde então estava crescendo muito lentamente. Foram 2 décadas perdidas. Foi. Do ponto de vista de crescimento. Agora são 4. Né? Porque eu escrevi, quando eu saí do governo, eu escrevi um artigo sobre os 20 anos de quase estagnação do Brasil. Depois, alguns anos depois, eu escrevi sobre a macroeconomia da estagnação brasileira. Depois escrevi sobre os 27 anos. Depois os 37 e agora os 40. Foi o último artigo que eu escrevi. Uma tragédia. Né? Quer dizer, e eu precisava entender isso, precisava encontrar uma solução para isso. E a solução que eu encontrei, e hoje já tem um grupo grande de economistas participando disso aqui, chama-se Novo Desenvolvimentismo. E, veja, a ideia fundamental é que quais foram os países que tiveram realmente um grande êxito em se desenvolver no século XX e fizeram o chamado catching up, o alcançamento dos níveis de desenvolvimento dos países ricos.
foram os países do leste asiático. Foi a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e mais tarde a China. Né? O Japão tinha sido um pouco antes. Sim. O Japão. Quer dizer, e houve alguns estudos importantes nos anos 80 ainda, mostrando que esses países tinham feito política industrial. Política industrial, então, o que a esquerda desenvolvimentista brasileira, latino-americana, se não mundial, passou a resolver? Bom, está resolvido. A solução para o desenvolvimento é política industrial. No tempo do desenvolvimentismo reduziu-se a isso, né? Reduziu-se a isso. Quer dizer, antes era planejamento econômico, agora era política industrial. Aí eu olhei para... Falei, bom, eu sou a favor de política industrial, sempre fui, acho que é uma coisa necessária. Todo país que quer se desenvolver faz, é só olhar historicamente. Mas vejamos o que aconteceu nos países do leste asiático. Quer dizer, o que aconteceu com os... Aí eu vi essa ideia, com os 5 preços macroeconômicos. Quer dizer, eles mantiveram, estavam certos esses preços? Eles mantiveram sempre, porque eu, ao mesmo tempo, eu estava percebendo que no Brasil, né, o que estava acontecendo, e não só no Brasil, mas nos países de renda média como o Brasil, estava acontecendo que a taxa de juros tendia a ser muito alta, a taxa de câmbio, em consequência, tendia a ser muito apreciada, e isso inviabilizava o desenvolvimento econômico. A taxa de inflação era alta, depois baixou, mas as custas de câmbio, o que era muito ruim. Então, eu fui desenvolvendo uma teoria desse lado, mas ao mesmo tempo que eu disse, o que é o Estado desenvolvimentista? Então, o Estado desenvolvimentista, para mim, não é apenas o Estado que faz política industrial, né? Que investe na infraestrutura, né? Que se preocupa com a educação e com a saúde, que busca, né, o desenvolvimento tecnológico e a política industrial. Não é só isso. É isso e é também, como você disse, como pressuposto, você garantir permanentemente, através de uma política ativa, né, o equilíbrio ou manter certos os preços macroeconômicos. Porque qual é a diferença entre um desenvolvimentista e um liberal? Porque, no fundo, há 2 teorias básicas de economia. Claro. Ou você é liberal ou você é desenvolvimentista. Né? Os keynesianos, para mim, são desenvolvimentistas. Quer dizer, tem vários tipos de desenvolvimentismo, maior graus, mas são um ou outro. Quer dizer, e o que o desenvolvimentismo diz é que há certas coisas que não são competitivas, o setor da infraestrutura, o setor da indústria de base, então é preciso que o Estado planeje, que o político... Há certos setores que você precisa proteger porque tem o problema de indústria infante, então você tem que investir. Né? Há certos setores, então, que justificam a intervenção microeconômica. Muito bem. Porque os preços, o mercado não funciona tão bem quanto gostaríamos. Embora o mercado seja uma maravilhosa instituição de coordenação econômica, insubstituível, né? Para aquilo que é competitivo realmente. É uma instituição baseada na competição. Agora, o outro setor, que isso ninguém falava, isso é novidade, o mercado também é absolutamente incapaz de colocar no lugar certo esses 5 preços. Então, o que aconteceu nos países do leste asiático? Eles administraram esses preços muito firmemente, especialmente a taxa de câmbio, que mantiveram competitiva, a taxa de juros que mantiveram sempre muito baixa, e por isso garantiram uma taxa de lucro satisfatória para os empresários. Garantiram o equilíbrio. E uma coisa muito importante, eles não foram irresponsáveis do ponto de vista fiscal. Há uma ideia da esquerda e da imprensa em geral que a diferença entre esquerda e direita em matéria macroeconômica é que a esquerda é austera, a direita é austera e a esquerda é perdulária. Eu acho isso uma loucura. Quer dizer, eu sei muito bem o que é austeridade. É uma burrice como essa que está sendo cometida hoje no Brasil, né, por esse governo, na verdade, desde 2015. Uma crise danada e você, em vez de fazer uma expansão fiscal contracíclica, você está aí, né, baixando o investimento. Você tem que estar aumentando o investimento. Mas, quando você olha os países que realmente se desenvolveram, você vai ver que eles mantiveram sempre o equilíbrio fiscal e, mais que isso, mantiveram uma poupança pública. Eu defendo essa poupança pública há muitos anos. Quer dizer, poupança pública é a diferença entre o que o Estado recebe de receitas e o que gasta corrente. É o que sobra e que serve para o Estado investir. Porque numa sociedade capitalista como a nossa, o Estado deve investir mais ou menos 20%.
quer dizer, e o investimento que o Estado faz, mais ou menos 20% do total do investimento, ajuda muito o investimento privado, não é competitivo com o investimento privado. Né? Às vezes ele é o carro-chefe. Então essa teoria está aí. Né? E eu espero que essa teoria está tendo cada vez mais interesse. Nós temos feito seminários internacionais, vem gente de fora do Brasil, de vários países, discutir conosco, etc. Né? Muitos dos nossos papers estão na revista de Economia Política, que agora chama-se Brazilian Journal of Political Economy, tem o nome em inglês também. Né? E com isso a gente vai vendo se o Brasil recupera, porque o Brasil precisa dramaticamente reencontrar o seu caminho no plano econômico. Brett, eu termino essa conversa que podia se estender por uma semana com a seguinte pergunta. Você é uma pessoa que viveu intensamente a vida nacional. Você participou de governos, você participou da vida acadêmica. Nós estamos num momento delicado. O Brasil está numa encruzilhada aí difícil. Quais são as forças sociais que você enxerga que poderão estar à mesa para superar esse momento difícil? Esse projeto exige gente. Tem que ter gente por trás disso. Forças políticas, movimento popular, movimento social, movimento empresarial. Como, à luz de toda a tua experiência, que vai aí mais de 50 anos de experiência vivida mesmo, né? Não como espectador, mas como partícipe, quem são os atores desse projeto? Então, veja, isso é muito difícil responder. Em princípio, nós gostaríamos que houvesse novamente um grande pacto nacional desenvolvimentista, envolvendo empresários, trabalhadores, classes médias, a burocracia pública que voltaria a ser nacional. Né? Quer dizer, porque o Brasil se desnacionalizou profundamente. Quer dizer, com a estagnação, quer dizer, quando a gente defende nação e desenvolvimento econômico, quer dizer, projeto de nação, você está defendendo também crescimento. Nós perdemos tudo isso. Né? A classe empresarial está hoje destruída. Né? O sucesso do imperialismo em acabar com a nossa indústria, ou em comprá-la, mas geralmente é acabar com ela. Por isso, simplesmente, hoje o Brasil a indústria representa 10% do PIB, já representou 26%, 27%. É uma desindustrialização profunda. Agora, há uma coisa interessante, quer dizer, houve um grande cientista político marxista chamado Poulantzas. E o raio do Poulantzas fez uma análise fascinante sobre o Estado. E ele mostrou, num certo momento, e as classes sociais, ele mostra que, em certos momentos, é o Estado que, até um certo ponto, cria as classes sociais. Isso foi claramente, quer dizer, reconhece e dá identidade a elas. Isso como que constitui, né, por assim dizer. Como constitui, é melhor que cria. Foi o que aconteceu muito claramente com Getúlio Vargas lá nos anos 30 e 40. Quer dizer, ele constituiu como classe a classe trabalhadora, a classe dos empresários industriais e a burocracia pública moderna brasileira, que foram os grandes atores. Quer dizer, então o Brasil está precisando novamente dessa construção. Né? Como é que se faz isso? Não existe nenhuma fórmula mágica. Mas, quer dizer, nunca o Brasil precisou tão fortemente desarmar seus espíritos e se unir. Quer dizer, então, isso permite então, que setores que estão alienados, acreditando que o liberalismo econômico pode resolver nossos problemas, isso é uma coisa ridícula. Quer dizer, a grande diferença entre o desenvolvimentismo e o liberalismo, em termos de resultados, é o seguinte: o liberalismo econômico, num país como o Brasil ou como a Argentina, num país em desenvolvimento ainda, quer dizer, a chance de ele promover o desenvolvimento econômico é zero. Não tem chance nenhuma. A chance do desenvolvimentismo é, digamos, 50%. Se for bem administrado, dá certo. Se não for bem administrado, vai... Bressa, uma honra e um prazer conversar com você. É um prazer falar com você também. Acabei de entrevistar o professor Luiz Carlos Bresser Pereira. No próxima semana estarei aqui com uma nova entrevista para discutir a realidade brasileira e latino-americana, sempre às 20 horas, na ALL TV e nas redes sociais. Boa noite.